Nós estamos na nossa série Beleza Oculta, pautada no filme homônimo Beleza Oculta, mas não é uma série para quem assistiu o filme, ok? Se você não assistiu, não há problema algum, você não vai perder nada. A gente só está aproveitando a ideia do filme para trazer uma reflexão sobre os temas que ele traz, que são muito importantes. Se você não assistiu o filme, eu vou dar uma palhinha, sinopse. O filme conta a história de um Howard, um homem inspirador que acreditava no que fazia. Seu lema era: o seu grande porquê na vida é o que te motiva a fazer as coisas. Você só faz as coisas porque você está tentando responder uma grande pergunta, que é o seu grande porquê. E tudo o que fazemos é porque ansiamos por amor, desejamos mais tempos e tememos a morte. Essas três abstrações conectam todos os seres humanos, segundo ele. E ele parecia ser um homem com crenças inabaláveis. Era dono de uma agência, parece que de publicidade, inovadora demais. E estava indo de vento em popa, quando de repente ele perde a sua filha, de 6 anos de idade, com um câncer raro no cérebro. E a vida dele trava, a vida dele desaba, e sem razão para continuar, ele só sabe sentar na mesa dele de manhã e sai no final do dia, e ele só monta dominós. Ele só monta esculturas de dominós, depois ele dá o toque e tudo desaba. É a única coisa que ele faz. Ele não tem razão para continuar, ele não consegue dar o passo, e no momento de desespero ele escreve 3 cartas para as abstrações. Ele escreve uma carta para o amor, uma carta para o tempo e uma carta para a morte. Semana passada nós falamos sobre a carta que ele escreve por amor. O que ele diz na carta que ele escreveu para o amor é simples. Ele disse adeus. E nós vimos quantas pessoas já disseram adeus para o amor e não encontram mais espaço para viver o amor. E nós fizemos uma reflexão sobre a visão bíblica do amor e como que a gente pode ter força de vontade, como que a gente pode ter esperança para continuar e reviver isso. Hoje nós vamos falar sobre desejamos ter mais tempo. Vamos falar sobre o tempo. Tempo. O que ele escreve para o tempo? Howard, na sua carta, ele escreve o seguinte para o tempo: dizem que você cura todas as feridas, mas não dizem que você destrói tudo o que é bom no mundo, que você transforma a beleza em cinzas. Você não passa de madeira petrificada para mim. É um tecido morto que não se decompõe. Você não é nada. Quando eu vejo essa carta do Howard, eu vejo uma pessoa desesperada, que com algo que ocorreu, que não tem como voltar, não tem como fazer acontecer novamente, não tem como trazer isso de volta. Ele perde sua filha de 6 anos, com um câncer super raro, não tem como ele ficar feliz da vida com isso, ou ele não consegue se resignar com isso. Ele diz: tempo, você é mau, você rouba as esperanças. Vendo essa carta dele para o tempo, eu lembrei de um livro de um escritor chamado Rubem Alves, que ele usa uma expressão muito interessante. Eu vou ler um pedaço de uma poesia do livro do Rubem Alves, que diz assim: sentia que o relógio chamava para o seu tempo, que era o tempo de todos aqueles fantasmas, o tempo da vida que passou. Tenho saudade dele, por sua tranquila honestidade, repetindo sempre, incansável, tempos fugidos. Ainda comprarei um outro que diga a mesma coisa, relógio que não se pareça com este no meu pulso, que marca a hora sem dizer nada, que não tem histórias para contar. Meu relógio só me diz uma coisa: o quanto eu devo correr para não me atrasar. Mas o relógio não desiste, continuará a nos chamar à sabedoria, tempos fugidos. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais
será. Rubem Alves, de uma forma poética, nem tudo que ele escreveu, depois de um certo momento da vida dele, eu concordo, mas com algumas coisas eu concordo muito. Ele está pegando a questão do tempo, ele está narrando um pedaço de uma história, que quando ele vivia no interior, na casa da família dele, tinha um relógio cuco, e esse relógio, de dia ninguém percebia a existência desse relógio, mas à noite, quando ele não conseguia dormir, ele sabia que a cada meia hora o relógio fazia o seu ritual, e aquele relógio lembrava ele de várias histórias, até que um dia a casa pega fogo, o relógio vai para outro lugar, até que desligam o relógio, e ele fica se lembrando que aquele relógio tinha histórias, ele lembrava de histórias, mas o relógio que ele tem no pulso, só diz para ele, você está perdendo tempo. Ele está colocando, o Rubem Alves está colocando, que nós vivemos numa ditadura do tempo, e ele usa essa expressão, tempus fugit, e essa expressão tem sido algo muito presente na nossa vida. O que significa essa expressão? É uma expressão latina que significa o tempo foge, mas que normalmente é traduzida como o tempo voa. Irresistivelmente e irreversivelmente o tempo foge, o tempo voa. E esse conceito, ele é expresso em várias, por exemplo, músicas que a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, o Lu Santos, quando ele diz, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, o tempo está voando, o tempo corre demais. A Oficina G3 também trouxe essa perspectiva numa letra de música, que a Oficina coloca assim, o vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes e meus defeitos, nada pode detê-lo, o tempo se vai, mas algo sempre eu guardarei, o teu amor que um dia eu encontrei. Tanto no Lu Santos como na Oficina G3 colocam uma realidade, o tempo está voando, o tempo está passando muito rápido, o negócio está difícil. Quantos de nós não gostariam de ter uma hora a mais no seu dia? Fala aí, você gostaria de ter algumas horinhas a mais no seu dia? Um tempinho a mais. Você já desejou que o tempo não tivesse passado tão rápido? Já desejou isso? Pois já. Tanto numa perspectiva de dia, quanto numa perspectiva de anos. Mas já estou com 37. Ontem eu era um adolescente jogando basquete, hoje eu tenho 37. Passa muito rápido. De fato, o tempo se tornou um ativo valioso que influi nas mais diversas áreas da nossa vida hoje. Uma das coisas mais preciosas que você tem é a atenção às coisas. Você não dedica atenção a tudo, dedica? Não. Você seleciona a que você vai dar atenção, porque seu tempo é curto. Quando você olha uma página da internet, existem estudos que monitoram aonde fixa mais a sua atenção. E ali eles conseguem colocar as propagandas para que chame mais a sua atenção. Existe, está em processo de teste, um sensor, um programa, que ele consegue, pelo andar do teu mouse, focar aonde a sua atenção fica mais concentrada. Nós temos uma atenção seletiva. Então você não nota talvez, mas nós separamos os lados, nós só concentramos naquilo que tem valor, porque você não tem tempo de ver todas as coisas. Nós selecionamos aquilo, vamos prestar atenção. Nos diálogos também, o tempo é um ativo muito valioso. Você não está mais a fim de perder tempo jogando conversa fora, porque você não tem mais tempo para isso. Então você não gasta mais tempo dialogando. O que você faz? Quero resolver. Você quer resolver. Eu lembro de uma expressão no filme, um dos filmes da trilogia 11 Homens e um Segredo, acho que é o 13 Homens e um Outro Segredo, um negócio assim, que tem um construtor de um cassino, e ele está na obra lá, ele
ele é o dono do cassino, né? Ele está vendo os projetos lá, e o cara chega para ele e fala assim: olha, a gente vai ter um problema no conduíte, olha o tamanho desse conduíte, é muito fino. Ele fala assim: eu estou vendo que o conduíte é fino, que a gente vai ter um problema, eu não quero a mulher grávida, me traz o bebê pronto. Ou seja, eu não quero passar pelo processo de arrumar a solução, me traga a solução. Nós queremos isso hoje. Quem é o personagem é o Al Pacino, que faz esse personagem no filme. Nós não queremos mais a gravidez, a gente quer o bebê pronto. Eu não quero ter que sentar e ouvir a minha mulher, porque ela dá muito rodeio. Ela não vai direto ao assunto, ela fica rodeando, já sei aonde ela vai chegar, no meio do negócio, no meio do processo. A gente já desliga, porque a gente já acha que sabe o que a mulher vai falar. E quando as coisas saem fora do controle, você não sabe onde você se perdeu. Nós não queremos mais conversar com pessoas do nosso trabalho, quando a coisa é séria, não quero mais gastar tempo, vamos rápido, vamos produzir. Quando essa mentalidade entra nos nossos relacionamentos, entra na nossa vida, você percebe o quanto que o tempo tem comandado as nossas vidas. E nas tarefas improdutivas, deixa eu quero as tarefas improdutivas, tarefas de jogar, gastar o tempo, matar tempo. Não, eu não posso matar tempo porque eu não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo. Então a gente não faz nada à toa. Vou jogar um ponto na mesa aqui. Estava lá em casa, não era minha esposa, olha que legal. Eu estava lá em casa, numa reunião do conselho, estava eu, o Pérez e a Aline. E nós estávamos, eu fiz um exercício de espiritualidade, e a gente tinha que fazer vários momentos, que a gente não ia produzir nada, a gente ia estar com Deus. E tem um momento de pintura, a gente estava pintando. E aí depois eu perguntei como é que eles achavam esse momento. Sabe o que o Pérez falou para mim? Ele falou assim: a sensação que eu tive é que eu estou perdendo tempo. E de fato é a sensação que dá. Olha para a profissão dele, olha o que ele faz o dia inteiro. Ele tem tempo para gastar com essas coisas. Aí, agora deixa o Pérez de lado, o professor vai ilustrar. Quando nós vamos para a oração, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para ficar falando, sentar, entrar no meu quarto, no banheiro e ficar falando com Deus. Não tenho tempo, porque o tempo é um ativo muito forte. Nós não queremos mais fazer coisas improdutivas. Nós queremos remir o tempo. Nós queremos usá-lo da melhor maneira possível. E o tempo também se tornou justificativa para algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala, quando está com raiva, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para estar discutindo com você. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com isso. Ou quando a gente lamenta, eu queria ter tido mais tempo. Se eu tivesse tempo. Ou então, quanto tempo eu perdi? Remorso ou arrependimento? Existe uma diferença básica. Remorso é quando você se lamenta pelas consequências do que você fez, sem se importar com o erro em si. Se não tivesse as consequências, você não se arrependeria, você não ficaria sentindo aquela tristeza. O arrependimento é a tristeza por ter feito aquilo que você fez, é o princípio da coisa, porque aquilo feriu Deus. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso foca nas consequências, não tendo consequências, a gente não se sente mal. O arrependimento se foca, independente das consequências, na atitude que a gente fez. Ok? Então, a gente fala, quanto tempo eu perdi? Para a gente entender melhor como é que a gente deve lidar com essa questão do tempo, não tem nada melhor do que você ir para os gregos, mano. Os gregos eram fantásticos. Eles foram os maiores contadores de histórias. Eles foram os maiores contadores de histórias que já existiram. Os gregos viviam com paixão e inteligência e tentavam entender o significado da vida em um mundo no qual os acontecimentos acabam sempre sendo negativos. Usam a imaginação fértil e colocam em histórias o entendimento que eles alcançavam. Então eles começaram a entender algumas coisas e colocavam isso num mito, numa história. Por isso que você tem os mitos gregos. E um dos mitos fala sobre o tempo. O mito desse cara aqui, Cronos. Alguém já ouviu falar do Cronos? O Cronos era o mais jovem dos titãs. Ele era filho de Urano, que era o titã do céu, e filho de Gaia, que era a terra. Então o céu e a terra se juntaram
se relacionaram e tiveram um filho chamado Cronos, que é o tempo. A pedido da sua mãe, o Cronos destronou seu pai. Ele pega uma foice de diamante e castra seu pai, Urano, e ele toma o poder. Quando ele toma o poder, ele casa com a sua irmã, que a sua irmã chamava Reia, e ele tem 6 filhos. Só que o pai dele disse uma coisa para ele, que ficou martelando na cabeça dele: você vai perder o trono, um dos seus filhos vai fazer o que você fez comigo. O cara fica pilhado. Quando ele fica pilhado, o que ele faz? O primeiro filho que ele tem nasce, o que ele faz? Ele engole. Ele tem 6 filhos, ele engole 5 filhos. O último filho era Zeus. E aí o que a mãe faz? Cansada de chorar por perder seus filhos, o que a mãe faz? Ela pega o seu filho, vai até a floresta, dá para as ninfas cuidarem, volta para casa, simula dores de parto no seu quarto, pega uma pedra, enrola com os panos de Zeus e dá para o Cronos. E o Cronos engole. E ele acha que engoliu Zeus. E ela começa a chorar de alegria e ele acha que ela está chorando de tristeza. Zeus cresce, criados pelas ninfas, e o seu pai Cronos se torna um tirano tanto quanto Urano. Chega um momento em que Zeus sobe com a ajuda de uma titã, filha de Oceano, chamada Prudência. Então Zeus, com Prudência, eles criam um plano para destronar Cronos. O que ela faz? Ela arruma uma poção e dá para o Cronos tomar. Essa poção faz Cronos vomitar todos os seus filhos, e nisso volta Poseidon, volta o Hades. Então são 3 filhos e 3 filhas. Eles voltam. Quando eles saem dele, eles aprisionam o Cronos, destituem Cronos do seu trono, jogam o Cronos no Hades. E aí, no Tártaro, na verdade. E aí Hades fica sendo o deus que cuida do Tártaro, o Zeus fica o deus do Olimpo, o Poseidon fica o deus do mar, e assim vai, e a coisa se reestabelece. A coisa volta a ser como deveria ser. O que eu aprendo com o mito de Cronos? Que o tempo é um tirano e devora os seus filhos. Se você viver sob a tirania do Cronos, da onde vem a palavra cronômetro, se você viver sob a tirania do tempo, o tempo vai devorar você. Ele vai consumir você. Ai, meu Deus do céu. E é engraçado que se você olhar para o Éden, no Éden, já olhando para a história bíblica, vamos sair dos mitos, vamos para a história bíblica. No Éden não há relógio. É engraçado, porque o que marcava a viração do dia? A viração do dia no Éden era uma visita que Deus fazia a Adão. Deus chegava todos os dias na viração do dia para conversar com Adão, e aí o dia começava de novo. Após o pecado e a morte, após o pecado, a morte entra em jogo, e o tempo toma força na vida do ser humano, porque até então o tempo, o que o tempo exercia na vida do ser humano? Que seria imortal. Mas com o pecado, o tempo começa a ter efeito na minha e na sua vida, porque a gente passa a ter o tempo contado para viver, a gente passa a ser mortal. O tempo passa a fazer parte do meu e do seu dilema, como por exemplo, carreiras ou filhos. Mulheres enfrentam muito esse dilema, né? Carreira ou filho? Vou focar numa carreira ou vou focar em ter uma família, em ter filhos? O que eu vou fazer? Trabalho ou relacionamento? São dilemas da vida moderna. O trabalho te consome, vai te consumir cada vez mais, e cada vez vai roubar a sua capacidade de se relacionar. São dilemas que a gente vive, e são todos eles influenciados pela nossa falta de tempo. E o pior é que geralmente
Quem tem tempo para um não tem tempo para o outro. Se você tem tempo para carreira, você não vai ter tempo para filho. Se você tem tempo para trabalho, você não vai ter tempo para relacionamento. Você não vai conseguir fazer bem as coisas. Por isso que são dilemas. Dilemas não são simples escolhas. Dilemas são situações opostas que são colocadas para nós. E talvez você esteja vivendo situações assim, ou já passou por elas. A cada dia surgem invenções tecnológicas que prometem aumentar nossa qualidade de vida para a gente ganhar mais tempo. Verdade ou não é? Toda vez surge alguma coisa que promete que a gente vai ter uma vida mais tranquila, formas de trabalho, trabalho em casa, seja autônomo, e etc e tal. Surgem N coisas que vão fazer, que tentam prometer para você que você vai ter mais tempo. E ao mesmo tempo, surgem N coisas, N demandas, surgem para que você dedique mais tempo. Parece um toma lá da cá. Toda hora aparece algumas coisas que te roubam a atenção, te roubam, e você não consegue decidir, você não consegue fazer. O Rubem Alves diz, nesse livro também, diz assim: meu relógio só me diz uma coisa, o quanto eu devo correr para não me atrasar. Com ele, sinto-me tolo como o coelho da história da Alice, que olha para o seu relógio, corria esbaforido e dizia: estou atrasado, estou atrasado. Meu irmão, minha irmã, às vezes você acorda e você fala: estou atrasado. Você abriu o olho e você está atrasado. Você tira uma sonequinha no relógio: atrasei. E às vezes você faz tudo o que você tem que fazer no horário certinho. Você sai de casa com questionamento: acabou com a tua agenda, acabou com você. E aí já não te deixa amargo o dia inteiro, que você vai chegar atrasado no seu compromisso. E aí você vai chegar atrasado no compromisso, as pessoas já vão olhar para você de cara: você se preocupa com o que vão pensar de você. Você quer passar uma boa imagem de comprometido. E o relógio no tic-tac. Agora a gente não usa mais de pulso, né? O celular mesmo, no tic-tac dizendo: você está atrasado, você está atrasado, você está atrasado, você está atrasado. E para algumas pessoas o tempo pode ser muito cruel. Ele pode ser muito cruel, como esse videozinho aqui. É uma propaganda muito forte, que nos faz pensar no que nós estamos gastando o nosso tempo. A grande questão, que depois de ser impactado por esse vídeo, que é um comercial de uma empresa de relógio, se você quiser procurar ele depois, digita no YouTube: eu queria mais tempo. Tem ele dublado e ele legendado. A grande questão é: se você tivesse mais tempo, o que você faria com ele? Você se aprisionaria mais na ditadura do Cronos? Porque muitos aqui, se tivessem mais algumas horas no dia, arrumariam um pouco mais de trabalho. Você é um deles. Se tivesse mais um tempo, se conseguisse dormir menos horas, faria o quê? Começaria se entraria e começaria a ficar enrolado com mais coisas para fazer. Talvez a questão não seja tempo, porque todo mundo tem 24 horas. Talvez a questão sejam nossas prioridades. E eu queria compartilhar um texto bíblico com você. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, apenas esse texto, que diz assim, na versão da Bíblia A Mensagem: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Na versão da linguagem de hoje fala: tudo nesse mundo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Quando a gente olha para esse texto, que é o texto que Salomão diz que há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de matar, tempo de morrer, ele fala que tem tempo para tudo. O primeiro versículo deste capítulo traz uma verdade muito importante para nós, porque os dois momentos que ele fala de tempo, dá-nos a impressão de que tempo é tempo.
Só que para Salomão e para a Bíblia, tempo não é tempo. Existe tempo e tempo. Olha que bonito. Tem tempo e tempo. A Bíblia faz uma diferença entre tempo e momento, entre tempo e ocasião, porque a palavra que ele está usando aqui em cima não é a mesma que ele usa aqui embaixo. Eu vou mostrar para você. Quando ele usa aqui, nessa vida, tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. A palavra que ele está usando aqui em hebraico é zemá. Então ele está usando aqui zemá. Na vida, tudo tem sua hora, tudo tem um zemá. Em grego, a referência dessa palavra é cronos. E o que é cronos em grego? Prazo, tempo determinado. Salomão está dizendo, nessa vida, tudo tem uma hora determinada. Tem tempo para todas as coisas. Só que um tempo certo para tudo. Quando ele fala tempo certo para tudo, ele usa outra palavra. Ele usa uma palavra em hebraico chamada et, que em grego é kairos, que significa tempo apropriado. O kairos de Deus é um momento especial onde Deus lança luz no cronos. Porque o cronos são segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses. São prazos. Mas o kairos é a intervenção de Deus no cronos. É quando a eternidade toca o tempo. É quando o espiritual toca o natural. É um ponto no tempo. Lembra daquela música do Whitney Houston? One moment in time. Não sei se eu falei a pronúncia certa, mas lembra? Ela fala sobre isso. Fala, eu queria um momento no tempo. É essa a expressão que a Bíblia está dizendo. É um momento dentro do seu tempo. É um ponto no tempo, um momento certo, oportuno. Pode ser um tempo ou um lugar apropriado. É o foco no conteúdo do tempo. Então Salomão está dizendo, nessa vida, tudo tem sua hora. Tudo tem um prazo determinado. O seu sofrimento tem um prazo determinado. Ele começa e tem fim. A sua dor vai ter começo e vai ter fim. A sua alegria vai ter começo e vai ter fim. Há um tempo para tudo. Só que há um tempo certo. Existe um tempo certo. E nosso desafio é descobrir aonde é e quando é esse tempo certo. Aonde Deus joga luz na nossa vida. E sobre esse texto eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu queria fazer, para que você pudesse entender a diferença entre tempo e tempo, a diferença entre cronos e kairos, que nós não devemos ficar vivendo a ditadura do cronos, e sim se submeter ao kairos de Deus. A primeira coisa que eu quero te falar aqui nessa manhã é o seguinte: esse texto me afirma que há tempo. Há tempo. O texto afirma, há tempo. Ele faz uma afirmação, existe tempo. A grande questão é se você está cuidando bem do seu tempo. Mas existe tempo. O Rubem Alves diz, mas é preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler os livros que desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Quais são as coisas essenciais na sua vida? Para essas coisas, há tempo. Para essas coisas, a Bíblia diz que há tempo. Não é uma visão filosófica. Basta você organizar a tua agenda que você vai fazer tudo o que você quer. Não é isso. A Bíblia está dizendo que há tempo, mas há tempo para as suas prioridades. Tempo existe. A grande questão é que as suas prioridades estão embaranadas. E aí você não consegue organizar seu dia, você não consegue perceber que existe tempo. A segunda consideração sobre esse texto, querido: viva cada tempo. Se há tempo, existe uma ocasião para cada coisa. Então viva cada coisa. Nós estamos querendo fazer igual aquele filme Clique, pegar o controle remoto e atravessar rápido aqueles momentos chatos. Não, viva cada momento. Cada momento é uma oportunidade. Viva os tempos. Se é tempo de estar com os filhos, fique com os filhos. Se é tempo de estar com os amigos, fique com os amigos. Se é tempo de trabalhar, trabalhe. Se é tempo de namorar, namore. O problema é quando a gente confunde as coisas. É tempo de namorar e a gente quer ver o celular. É tempo de sentar na frente da televisão
e assistir televisão na boa, a gente quer trabalhar. É tempo de descansar e a gente quer se cansar. E é tempo de se cansar e a gente quer ficar de boa. Não dá. Se você perverte a ordem das coisas, sua vida vira uma zona. E aí você não sabe, sua vida fica sem pé nem cabeça. Você já acorda desbaforido, sem saber para onde você vai, o que vai acontecer. E se torna um caos. Um caos. Nós precisamos entender que a gente tem que viver cada coisa no seu tempo. Mesmo as situações chatas e incômodas, elas podem te ensinar e acrescentar alguma coisa se você vivê-las corretamente. Eu não gosto de fazer enterro, fazer funeral. Não gosto. Acho, um dia eu vou talvez fazer o seu, entendeu? Mas eu não gosto. Você sabe disso. Eu vou com prazer, mas não gosto. Uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida foi fazer um funeral de uma criança que não tinha nem 1 ano de vida. Foi duro. Mas se eu tivesse pulado isso, não tivesse vivido isso, eu não estaria contando para vocês isso hoje. Eu não teria crescido. Nós estamos querendo pular os momentos de sofrimento, sair fora deles, mas a gente esquece que a aprovação, ela produz um caráter aprovado. Salomão diz que eu prefiro estar numa casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, a vida se mostra para você com uma carranca muito feia, e exige de você coisas que você não tem para dar, e aí você cresce, porque na dor a gente cresce, não é na alegria, não é na bonança. Viver cada tempo, isso vai fazer de você um ser humano mais completo. Viver cada momento. E por último, eu quero que você preste muita atenção nessa última consideração que eu vou fazer aqui, porque ela pode trazer significado para algumas coisas que você tem trazido no teu coração há anos. O tempo é um instrumento pelo qual observamos o caráter e a bondade de Deus. Não é que o tempo cura todas as coisas. Não é que o tempo vai trazer aquela pessoa que você perdeu de volta. Não é que o tempo vai curar talvez a ferida do abandono daquela pessoa que passou pela morte. Não é isso. Esse é o ponto que o filme coloca, que ele chama de beleza oculta, ou collateral beauty, que é você começar a perceber que mesmo nas ocasiões de dor e de sofrimento, existe um outro parâmetro, existem outras coisas, que se você focar a sua atenção, você estará conectado, e não focará no sofrimento, mas focará em outras coisas, e você terá uma conexão muito maior com as realidades da vida. O tempo não cura nada. Pega uma pessoa que sofreu um infarto, que está passando por um infarto, e fala assim: fica quietinho aí que o tempo cura. Não, o tempo não cura. Se uma pessoa acabou de passar por uma cirurgia no hospital, o que se faz? Dá-se o medicamento, e o médico fala o que depois? Vamos esperar a reação do paciente. O paciente precisa reagir. Ele não é passivo nos processos de cura da alma. Ele é ativo. Ele precisa reagir. Ele precisa processar. Ele precisa crescer por isso. Ele precisa superar por isso. Não tacar as mágoas, simplesmente se fechar para o mundo porque a mágoa foi muito forte. Não. Nós precisamos reagir. E quando a gente reage e vive com Deus, dia após dia, nós começamos a perceber que o tempo demonstra a bondade e o caráter de Deus. Se você contar os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio, você perceberá que o tempo, ele não cura, mas ele manifesta a glória e a bondade de Deus. Estamos entendidos até aí? Vamos caminhar um pouquinho para o final. Como no filme, todos respondem para o Howard. O Howard escreve a carta e todos eles dão uma resposta para ele. E o tempo dá uma resposta para o Howard que diz assim: resposta do tempo: se o amor é a criação e a morte a destruição,
eu sou o que fica no meio. Você não compreende o tempo, ninguém compreende o tempo. Einstein chegou perto ao dizer que eu era uma ilusão. Você me escreveu porque precisa de mim. Vocês todos adoram reclamar, não há tempo bastante, a vida é curta, estou ficando de cabelo branco. Um dia é tempo à beça. Eu sou abundante, sou um presente. Mesmo quando você está aqui falando besteira, eu estou lhe dando um presente e você está desperdiçando. Eu é que deveria estar escrevendo cartas furiosas. Se o tempo escrevesse uma carta para você, o que ele diria? A pergunta deles talvez seria assim: o que você está fazendo com o presente que eu estou dando? O que você falaria? Qual seria o veredito do tempo sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo com o tempo, como você tem vivido? Querido, se em Cristo o amor se torna uma pessoa, em Cristo a eternidade toca o tempo. Jesus é a eternidade que toca o tempo e transforma a ditadura do Cronos numa vivência organizada no Kairos de Deus. Meu desafio para você é o seguinte: reorganizar a nossa vida, remida sobre as prioridades que Jesus coloca, é um grande desafio, e é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa reorganizar a nossa vida, remida sobre as prioridades que Jesus coloca. E a questão toda é se eu confio nele para entregar meu tempo nas mãos dele ou não. Essa é a grande questão. Eu confio em Jesus a ponto de entregar a ditadura do Cronos e não me tornar mais escravo do Cronos e viver sob as orientações de Cristo, para que ele reorganize meu dia e me mostre como é viver. Essa é a grande questão. O tempo engole seus filhos. E se você viver sob o domínio do Cronos, ele vai engolir você vivo. Então, querido, que vivamos como quem já foi liberto da tirania do Cronos, porque você já foi liberto pela cruz de Cristo. Na cruz de Jesus, você já foi liberto da tirania do Cronos. E que o Kairos de Deus, o tempo oportuno, que lança a luz ao Cronos, toque a sua vida e te mostre como as coisas podem ser diferentes. Que essa vida bandida talvez você está levando não vai te levar muito longe. Que as suas prioridades sejam reorganizadas. Eu queria te dar um tempinho, um minutinho para você orar a Deus sobre aquilo que você ouviu aqui. Falar o que você quiser. Te dá um minuto. Depois juntos vamos orar e encerrar esse momento.